Se existe alguém envolto em muitos mistérios em Shumatsu no Valkyrie, esse alguém é o deus Hermes. Nem mesmo entre os 13 representantes divinos ele está, mas consegue compreender e analisar todos os movimentos das batalhas e muitas vezes demonstra uma compreensão bélica de dar inveja a qualquer um. Porém, o deus da velocidade e dos ladrões tem cartas na manga e uma traição na sua mente. Você quer saber tudo sobre ele? Então vem comigo agora! Fala pessoal, aqui é o Raindon e esse é o Shumatsu no Valkyrie BR, o canal para os fãs do mangá de deuses contra humanos aqui no Brasil, né? Se você também é um desses fãs, né, e quer saber mais, não só sobre o Hermes, mas também sobre tudo sobre essa obra, eu peço para você para que se inscreva, porque até o final eu vou te convencer a fazer isso, já que aqui a gente tem muito conteúdo, né? Não se esquece de de seguir nossa página lá no Instagram. E nesse vídeo aqui é um formato em que eu analiso um determinado personagem da obra, no caso é o Hermes, né? E agora tudo sobre ele, Hermes e seus mistérios. Para começar, vamos retornar um pouco para a mitologia grega, né, que é de onde a figura do deus Hermes surgiu. A entidade é adorada há muito tempo na Grécia, sendo uma das deidades mais antigas. Seus pais são Zeus, o todo-poderoso pai do cosmos, e Maia, uma das Pleiades, que eram entidades relacionadas aos oceanos. Hermes é a personificação, basicamente, né, do espírito das estradas, daqueles que estão sempre de passagem. Por isso, são muitos aqueles que estão debaixo de sua proteção, e por conta disso, muitos tipos de pessoas o adoravam. Hermes é o deus dos viajantes, dos comerciantes, dos mensageiros e dos diplomatas e ladrões. Qualquer um que tiver um forte relacionamento com as estradas e viagens fazem parte do domínio de Hermes. No anime e no mangá de Shumatsu no Valkyrie, podemos perceber facilmente essas características, como o fato de Hermes agir de maneira bem polida e pensada. Além disso, ele serve como mensageiro e até mesmo mordomo para Zeus em diversos momentos. Sua velocidade, por ser o deus das estradas, também o permite compreender e analisar lances incrivelmente rápidos ao longo das lutas do Ragnarok. Ele está dentro dessa temática muito presente em animes, né, e obras da cultura pop, do mordomo que geralmente tem muita coisa por trás e que é muito mais do que todos pensam dele, né? Como por exemplo, temos o próprio Alfred do Batman, né, quem não conhece ele, o Walter Sidornez do anime Hellsing e é claro, Sebastian Michaelis do mangá Kuroshitsuji, que chama o Mordomo Sombrio, que é claramente uma das inspirações maiores para o personagem Hermes. Uma coisa que podemos perceber sobre Hermes na obra é a sua extrema inteligência, né? Hermes sempre está inteirado em tudo que está acontecendo dentro e também fora da arena. As únicas vezes que ele foi visto não sabendo, né, ou não entendendo alguma coisa, foi quando ele perguntou a seu pai Zeus sobre algumas regras do torneio, como quando o cavalo de Lubu inundou a arena, né? E um palpite meu é que provavelmente ele pergunta isso para Zeus porque o Zeus é mais velho, né, mais experiente, não porque Zeus é mais inteligente do que ele. A explicação para uma sabedoria tão elevada para o deus dos mensageiros pode vir também da mitologia. Quando a Grécia foi dominada pelo Império Romano, a figura de Hermes passou por algumas mudanças. Além de se adaptar ao deus romano Mercúrio, a divindade também foi mesclada com a figura do deus egípcio Tote, que é o deus da sabedoria. Na época, o Egito também estava sob o domínio romano. Surgiu então Hermes Trimegisto, uma divindade de deuses misturados, e que até nomeou um grande pensador egípcio, né, lá da antiguidade. E isso explicaria a compreensão tão alta do deus, que compreendeu os socos além do tempo de Zeus e de Adão mesmo ele não os vendo, né? E esse sincretismo, essa junção de vários deuses e mitologias, eu acho que pode ser algo bastante interessante na obra. Eu gostaria que os autores utilizassem mais disso, seria muito interessante. E só olhando para esses fatos, né, da mitologia, a gente já pode ver que ele pode ser muito forte. E um momento que pode corroborar para essa teoria de que Hermes é muito forte é a entrada dele na arena antes dos Zeus. O deus entra realizando uma performance tão linda da música Ária na Corda de Sol que até mesmo os pais da música, Wolfgang Mozart, e o criador da música, Johann Sebastian Bach, ficam impressionados. Abrindo um pequeno parênteses, né, muitos devem se perguntar, por que o Hermes está relacionado à música em Shumatsu se o deus encarregado disso é Apolo? Na verdade é porque o Hermes era o deus da música antes. Apolo ganhou o título como presente de Hermes e como pedido de desculpas após o deus ladrão ter roubado várias vacas do gado da divindade Sol, né?
E retornando para a entrada, né, lá na arena, Brunhild e Heimdall ficaram bastante assustados ao descobrirem que o lutador da segunda rodada poderia ser Hermes ao invés de Shiva, mais assustados do que deveriam, eu acho. Isso também pode ser pelo susto da mudança na lista, né, ou então pela Brunhild entender que o Hermes é um prenúncio de que Zeus vem aí. E nessa mesma entrada que podemos entender que talvez Hermes não esteja tão do lado dos deuses assim, né? Bem, Hermes ele é um ladrão por definição e também um diplomata. Se juntarmos essas duas palavras, o que temos? Um usurpador. No capítulo 8, ao terminar o showzinho para a entrada de Zeus, Hermes diz que seu mestre é muito problemático e, pouco depois, diz que o pai do cosmos é provavelmente o deus mais sem vergonha que existe. Pouco antes da entrada, Zeus confronta Shiva sobre quem seria o representante dos deuses da segunda rodada. Esse conflito anima bastante o Hermes, que chegou a pensar que haveria uma batalha entre os deuses e ficou desapontado quando esta não ocorreu. Hermes herdou a sede por lutas de seu pai, né? Mas como deus usurpador, ele talvez suas ambições sejam até maiores do que simples lutas. Quem sabe o mordomo não quer ocupar o lugar do chefe, né? Para começar esses argumentos de uma possível traição dos deuses, temos a traição anterior de Hermes. Durante a revolta de Adamas contra Zeus, Hermes foi um dos desertores que estava do lado da revolução. Inclusive foi ele quem iniciou o boato de que até mesmo um dos próprios 13 deuses olimpianos, né, lá na época, segundo o mangá eram 13, passaria do lado de Zeus para o de Adamas. E no final, né, segundo o anime, no mangá não teve isso, tudo isso seria parte de um plano do próprio Zeus, que apenas gostava de entrar em lutas e guerras segundo a cena lá do anime. Porém, o próprio Hermes estava presente na reunião de Poseidon e Adamas, o que mostra que ele realmente estava interessado no andar da revolta, né? Talvez o boato que ele espalhou tinha um fundo de verdade, onde o traidor seria ele mesmo, buscando destronar Zeus e conquistar o reino dos deuses. Hermes nem mesmo está entre os representantes dos deuses, né? Por ele ser fraco ou por ele ser incapaz? Claro que não, mas pelo mesmo não querer se arriscar em uma luta desnecessária. Hermes ele serve como mensageiro dos deuses e com essa desculpa, né, seria fácil para ele dizer que tem importantes funções nos bastidores do torneio para participar diretamente. Outro argumento que corrobora para as segundas intenções de Hermes é seu grande conhecimento do Volund. Brunhild é a primeira que explica sobre a fusão entre seres baseada no destino em comum do budismo e que possibilita a combinação de uma valquíria e de um ser humano. Mas aquele que dá mais detalhes sobre essa técnica é o próprio Hermes. O deus explica que ao invés das valquírias escolherem fortes guerreiros para formarem um exército para os deuses, elas os estavam escolhendo para equiparar a força humana com a das divindades. Isso segundo um boato que ocorre nos céus. E quem que espalhou um certo boato lá na revolta de Adamas? Ele mesmo. Esse Hermes é espertinho, hein? Hermes demonstrou certo ódio quando o primeiro deus grego foi derrotado, Poseidon. Mas quando Hércules foi morto, Hermes nem mesmo demonstrou algum sentimento. O resultado final das lutas não o interessa tanto, mas sim o fato de lutarem. Outro detalhe é que Hermes fala que se ele estivesse na luta ao invés de Hércules, as coisas seriam muito diferentes, e eu concordo, já que a inteligência e a velocidade dele seriam mais do que suficientes para derrotar Jack com facilidade. Mas sem dúvida, a cena que mais intrigou do personagem foi uma que estava apenas no anime. Antes mesmo da quarta luta começar, a Geir encontra a Brunhild, que estava conversando diretamente com o Hermes. E quando a Geir pergunta sobre o que estavam falando, ela se recusa a responder. Muitos dizem que eles estavam apenas resolvendo o detalhe da arena ser a cidade de Londres, o que é bastante plausível, faz sentido mesmo. Mas isso demonstra que Brunhild e Hermes têm um contato bastante direto. E isso é normal, já que o Hermes é um mensageiro, né? E por conta disso, podemos imaginar que ele faz o papel de Brunhild do lado dos deuses, escolhendo aqueles que vão lutar e também servindo para levar as mensagens deles. Provavelmente ele é aquele contato que enviou a mensagem para a Valquíria de que Poseidon seria o terceiro lutador da humanidade. Ou seja, Hermes está cedendo informações dos deuses. Agora vamos para a minha teoria, né? Com todos esses fatos, eu penso que o Hermes está tramando por detrás de todo o evento do Ragnarok. Ele sabia e participou do pacto entre as Valquírias de se fundirem com os humanos para se equipararem aos deuses, dando origem a uma das maiores batalhas que as divindades já enfrentaram agora no Ragnarok. O Hermes adora conflitos e adoraria ainda mais que um abalasse até os próprios deuses. Ou melhor, um que ainda pudesse matar alguns deuses, né? Com uma possível vitória da humanidade, ou então apenas algumas mortes dos deuses mais importantes, o ambiente seria perfeito para um golpe visando uma mudança de poder.
E Hermes é um ladrão, e calculando tudo muito bem com a sua alta inteligência, ele poderia destronar seu pai Zeus do Conselho dos Deuses. O deus já demonstrou desprezo pela falta de vergonha e desejo cego de luta de seu pai, e com seu governo, as coisas poderiam ser bem mais pensadas e articuladas. Além disso, Hermes ainda possui os contatos daqueles outros deuses que se aliaram a Adamas e queriam destituir Zeus do poder. Juntamente com as Valquírias de Hermes, essa força poderia ser o necessário para formar um exército que abalasse os céus. Na mitologia grega, há milhões de anos as entidades perdem seu poder para seus próprios filhos. Urano, o céu, perdeu seu reino para seu filho Cronos, o tempo, que por sua vez foi derrotado por seu filho mais novo, Zeus, o raio. E dessa vez, a passagem de bastão não seria diferente. Munido de suas sandálias aladas que nunca erram o caminho, velocidade divina e inteligência suficiente para compreender todos os golpes, quer seja de humanos ou de deuses que presencia, Hermes pode esconder muito mais do que imaginamos e guardar um destino diferente do previsto para o Ragnarok. A mensagem final de Hermes, o diplomata viajante, pode ser essa: não esqueçam que eu sou um ladrão. E esse foi o vídeo, galera. Lembra que eu pedi lá no começo para vocês, se gostarem do conteúdo, né? Se eu te convencer, se inscreverem. Então, caso isso tenha acontecido, se inscreve aí rumo aos 1000 inscritos, né? Para conseguir essa monetização. Vou deixar aí na descrição também o link da Amazon para você comprar mangás lá e ajudar aqui no nosso canal enquanto a gente não atinge essa monetização. E eu pergunto para vocês também, vocês concordam com essa teoria? Vocês acham que o Hermes tem alguma coisa por detrás? E eu acho que ele é um dos meus deuses favoritos da obra, né? Falou, gente, até a próxima.